Sejam bem-vindos à Aurora Escarlate. Ana Lu aqui, e o Dia dos Namorados está chegando. Então nada melhor do que uma listinha de casais da saga. Star Wars é uma saga sobre família, uma verdadeira novela no espaço. E apesar disso, o romance acaba não sendo um tema tão central na história, com exceção talvez de Padmé e Anakin. Mas mesmo assim não faltam exemplos. Alguns infelizmente não tão bem desenvolvidos e outros que impressionam pela sutileza. Mas abrindo a lista trazemos um casal dos quadrinhos. Shara Bey e Cass Dameron, os pais de Poe Dameron. Os dois tiveram papéis vitais na luta contra o Império Galáctico, trabalhando diretamente com Leia. Shara era uma piloto e Cass um soldado, parte dos Pathfinders, uma força de elite liderada por Han Solo. E eles estiveram presentes durante a Batalha de Endor. Ambos continuaram lutando juntos pelo que acreditavam, ajudando a destruir o Império de uma vez por toda, mesmo após Endor. Eventualmente eles deixaram a rebelião para começar uma nova vida, criando o filho Poe em Yavin 4. Eles se tornaram um exemplo para Poe do que era certo, o que motivou ele a lutar quando Leia precisou. Mais um exemplo do universo expandido, dessa vez da Alta República, temos um Romeu e Julieta espacial. Fantuzin e Ziri Albaran eram de planetas diferentes, e que estavam em guerra. Os planetas Eiran e Eronol já guerreavam há anos. Eiran era um planeta rico em oceanos, e Eronol um planeta desértico, rico em minerais. Ambos compartilhavam a mesma lua, e cada um tinha um nome para ela. Os dois planetas se complementavam, onde um tinha pouca água e o outro poucos recursos minerais. Mas a guerra destruiu as relações diplomáticas entre os planetas. Fantu era o príncipe de Eiran e Ciri a princesa de Eronol. Eles decidiram se casar como uma forma de encerrar o conflito entre seus planetas, e apesar de inicialmente ser só um casamento arranjado, os dois acabaram se apaixonando, e tiveram que enfrentar ambos os lados que ficaram contra a união e até mesmo ameaçavam continuar com a guerra. Seguindo a lista temos a tragédia de Asajj Ventress e Quinlan Vos. A ex-aprendiz de Conde Dooku queria se vingar de seu mestre e foi chamada pelo Conselho Jedi para ajudar Quinlan Vos em uma missão. O Conselho, em uma decisão completamente contra os dogmas da Ordem, enviou Quinlan para assassinar o Conde. Durante a missão, Quinlan e Ventress se aproximaram e se apaixonaram. Mas na primeira tentativa de matar Dooku, ele acabou se tornando aprendiz do Conde e caiu para o lado sombrio. De certa forma, Quinlan estava tentando descobrir quem era o verdadeiro mestre de Dooku. Mas tudo deu muito errado quando Ventress tentou descobrir o real plano de Quinlan. Eles foram atacados e ela se sacrificou para salvar a vida dele, sendo morta pelos relâmpagos da força de Dooku. E outra tragédia saída de The Clone Wars é Obi-Wan e Satine. Os dois se conheceram quando Obi-Wan ainda era um padawan, e foi enviado com Qui-Gon Jinn para protegê-la. Satine era mandaloriana e fazia parte dos Novos Mandalorianos, um grupo que procurava trazer um governo mais pacífico para o planeta de guerreiros. Durante essa missão, os dois se apaixonaram, mas decidiram não seguir com o amor deles, pois Obi-Wan precisaria deixar a Ordem e ela não poderia seguir a vida política. Apesar disso, eles nunca deixaram de se amar, e quando Mandalore foi invadido pelo Olho da Morte e Maul, o ex-Lord Sith usou isso para tentar atingir Obi-Wan, matando Satine na frente dele. Mas nem toda história de amor em Star Wars precisa ser uma tragédia. Um exemplo de romance adolescente está nos quadrinhos da Alta República. Zin Mirala foi criada pelos Anciões do Caminho, um grupo que acreditava que a força não deveria ser manipulada. Mas ela era sensível à força e escondeu isso até o planeta onde estavam ser atacado. Ela ajudou os Jedi e se juntou a eles, não como Padawan, mas para aprender a controlar o seu poder. Ela se aproximou dos Padawans e principalmente de Lula Talisola. Elas viraram amigas e posteriormente o sentimento ficou mais forte. Porém, logo após confessarem o que sentiam, o farol de luz estelar foi atacado. E o destino de Lula não foi confirmado. Ok, parece que toda história de amor termina em tragédia. Até porque a nossa lista segue com Anakin e Padmé. Eles ficam no meio da lista por conta de seu relacionamento extremamente prejudicial à história da galáxia. O amor dos dois era enorme. Anakin já se apaixonou por ela desde criança quando a viu pela primeira vez em Tatooine. Ela, quando eles se reencontraram um pouco antes do início da Guerra dos Clones. Anakin, como Jedi, não deveria ter um relacionamento. Se apaixonar era inevitável, pois não controlamos o que sentimos. Mas o sentimento dos dois era tão forte que ele foi contra os ensinamentos da Ordem e manteve um casamento em segredo.
Padmé tinha mais maturidade e conseguia balancear a sua vida de senadora e seu relacionamento. Porém, o medo de perder a amada fez Anakin buscar todos os meios de salvá-la, literalmente causando a morte dela. Mas sem essa tragédia shakespeariana, não haveria a saga. Han e Leia seguem na lista como um dos casais mais amados da saga. Uma menção honrosa de Han está no primeiro amor dele, Qi'ra, que também mostrou uma conexão forte com ele, principalmente pelo fato de terem crescido juntos, mas o grande amor de Han foi Leia. Tanto no Legends quanto no Canon, eles se casaram após os eventos da trilogia original e tiveram filhos. Apenas Ben Solo no Canon e no Legend os gêmeos Jacen e Jaina e o caçula Anakin. O relacionamento na cronologia Legends é um pouco mais saudável, com os dois ficando juntos por todo o tempo, apoiando um ao outro em vários momentos difíceis. No canon, eles se separaram após Ben se perder e se tornar Kylo Ren. Mas apesar disso, o amor deles permaneceu. Até o inevitável momento de uma tragédia, quando Ben Solo matou o próprio pai. Já que falamos do Legends, o terceiro lugar vai para Luke Skywalker e Mara Jade. Criada por Timothy Zahn para a trilogia Tron, Mara começou como inimiga de Luke. Ela foi a mão do Imperador, uma espiã de Palpatine, e sua última ordem foi matar Luke Skywalker. Porém, quando eles se encontraram, precisaram se ajudar para derrotar o Grão-Almirante Thrawn, e ela passou a enxergar Luke de outra forma. Algum tempo depois, o amor dos dois cresceu e eles se casaram, tendo inclusive um filho chamado Ben. Mas, como era de se esperar, Mara foi morta pelo sobrinho dos dois, Jacen Solo, quando ele caiu para o lado sombrio. Mas vamos de casal duradouro e saudável para o segundo lugar. Os tios de Luke, Owen e Beru Lars. Os dois viviam na fazenda de umidade do pai de Owen, Cliegg, e se casaram um pouco depois da morte dele, mantendo a fazenda da família. Owen e Beru receberam o sobrinho Luke Skywalker e o criaram como filho. Na série Obi-Wan Kenobi pudemos ver um pouco mais deles e como eles realmente amavam Luke e tinham uma boa relação, sendo um ótimo exemplo de casamento. Uma pena terminarem daquela forma. Mas o primeiro casal da lista não podia ser outro: Kanan Jarrus e Hera Syndulla. O Cavaleiro Jedi e a piloto da Ghost não foram apresentados evidentemente como um casal na série Star Wars Rebels até os últimos episódios da quarta temporada. Porém, era nítido o amor dos dois, agindo praticamente como os pais de Ezra e Sabine. Em nenhum momento vimos os dois se beijando ou fazendo juras de amor, e mesmo assim era possível sentir o quanto eles gostavam um do outro. Infelizmente, no momento em que temos o primeiro beijo dos dois, foi também o episódio em que perdemos Kanan, que se sacrificou para salvar aqueles que amava. Então, se podemos tirar alguma coisa dos casos amorosos de Star Wars, é que eles terminam em tragédia. Mas aproveita o momento para deixar aí nos comentários a sua lista de casais de Star Wars. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as novidades e compartilhar o vídeo com os amigos. Me despeço por aqui e aguarde a aurora.